Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Bom, a gente tá no mês de outubro e outubro é um mês muito feminino, outubro rosa e tudo mais. Então eu decidi fazer uma lista de livros que falam muito sobre o feminino. E se você tá aí pensando, nossa, não aguento mais ouvir falar de feminismo, eu sei, eu entendo, mas eu garanto pra você que os livros dessa lista vão muito além dessa história de feminismo. Então aguenta um pouquinho aí que eu garanto pra você que vale a pena. Vamos lá? O primeiro livro da minha lista é Terra das Mulheres, de Charlotte Gilman. Este livro foi escrito há mais de 100 anos, e aí ele ficou um tempo ali no limbo, no esquecimento, e voltou recentemente para os holofotes. E foi muito bom, porque ele é muito legal. A ideia inicial dele é muito diferente, pelo menos para mim, eu nunca vi nada assim, eu achei muito legal. O livro conta a aventura de 3 amigos que decidem sair numa exploração e ouvem falar sobre a Terra das Mulheres. E eles só ouvem falar, porque as pessoas tratam essa história toda como mito. Eles acreditam realmente que existe uma terra em que só existe mulher, mas eles nunca estiveram lá, eles nunca viram nada, não sabem, não conhecem ninguém que já esteve lá. Mas aí esses 3 amigos decidem que eles vão chegar nesse lugar, eles decidem continuar a exploração, porque ficou muito claro para eles que as pessoas só não chegaram lá porque elas têm medo, elas tratam o lugar meio que como assombrado. E de fato, esses 3 amigos conseguem chegar nessa terra e ficam totalmente chocados, porque não era nada do que eles estavam esperando. A Terra das Mulheres é uma espécie de vilarejo em que só existem mulheres mesmo. Elas não saem de lá e homens não entram. Então elas se reproduzem meio que por um ato de fé. E só esse início da história para mim já foi totalmente inovador. Mas o que eu mais gostei neste livro são as pessoas. Porque esses amigos são um diferente do outro. Cada um representa um tipo de personalidade. A gente tem o carinha mais agressivo, mais mundão, o outro mais maleável, que se deixa levar, e tem o narrador, que é um carinha ali mais meio termo, um pouquinho menos louco que os outros. E quando eles chegam nessa Terra das Mulheres, eles são apresentados, na verdade eles são encontrados por 3 mulheres, que depois são apresentadas a eles como noivas. E o engraçado é que essas 3 mulheres representam um lado feminino desses 3 homens, dessas 3 personalidades. E ver a forma como cada um deles reage ao inusitado e como eles se relacionam entre si foi muito interessante. Eu gostei muito dessa história, de verdade. Achei tudo muito inusitado e ela começa de um jeito meio Júlio Verne, sabe? Com o pessoal explorando uma floresta no meio do nada e chegando numa terra desconhecida e totalmente diferente do que eles já conheciam, da terra de onde eles vieram. Enfim, é muito legal, vale muito a pena ler. Sem dizer que o livro é pequenininho e a forma como a história é narrada é muito gostosa, então você acaba o livro rapidinho sem nem perceber. Vale dizer que essa história tem continuação, mas ela ainda não foi publicada aqui no Brasil. Que é uma pena, porque pelo que eu vi, ela é justamente o oposto. É os homens saindo da Terra das Mulheres e levando as mulheres com eles, né? As esposas, não todas as mulheres, mas levando as esposas com eles para aqui, para o mundo de fora, e o choque da realidade delas, né? Saindo da Terra das Mulheres e chegando aqui no mundo do começo do século XX. Eu queria muito ler, e eu ainda vou ler, sim, mas eu tenho que pegar em inglês, porque ainda não saiu aqui pro Brasil. Mesmo assim, essa história pode ser lida como um volume único, o que é um pouco difícil justamente por causa do final, do jeito que ela termina a história, você fica querendo mais. Mas tudo bem, dá pra ler como um volume único, e se você quiser, claro, não tem problema. E o segundo livro da minha lista é O Conto da Aia, de Margaret Atwood. Acho que esta é a história mais famosa da minha lista de hoje, mas realmente vale a pena ler. É uma história muito diferente. E eu já vou começar dizendo que eu não assisti a série baseada neste livro. Eu vi alguns comerciais, né, quando a série estava sendo feita, faziam bastante propaganda, mas me pareceu, de novo, apenas impressão, mas me pareceu que a série é bem diferente da história do livro. Se você assistiu a série e leu o livro, por favor me conta nos comentários o que você achou, se é realmente diferente e qual o seu favorito também. Fiquei curiosa. Mas deixando a série de lado um pouco e voltando para o livro, eu achei esse livro muito diferente. A forma como ele é contada foi muito diferente do que eu costumo ler. Pra ser sincera, metade do livro pra mim foi uma fase de adaptação, porque a história parece um pouco bagunçada. E realmente é, mas é proposital. O livro conta a história de uma revolução, mas da perspectiva de uma mulher que está vivendo todo esse processo. Então, ao longo da história, a gente vai seguindo ela vivendo nesse novo regime, mas também lembrando do passado, do que aconteceu, como esse regime chegou ao poder. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer que o meu lado neurótico ficou bastante ativo durante essa leitura, porque as pequenas coisas que foram acontecendo, que levaram à revolução, à implantação desse novo regime, são todas coisas que poderiam acontecer. E eu ficava pensando, meu Deus, se acontecer um negócio desse, o que eu faço da minha vida? Então sim, este livro mexeu um pouco comigo, ele aflorou meu lado neurótico durante a leitura,
Mas tudo bem, valeu a pena. Eu achei muito interessante o jeito como o autor escolheu contar essa história. Como eu disse, é um pouco bagunçada, eu fiquei bastante perdida no começo, mas depois a história se encaixa e a gente fica pensando nela. É uma história que acaba entrando na nossa cabeça, mesmo sem a gente querer. Eu também achei muito interessante a forma como a protagonista se encaixa nesse novo regime, porque ela é só uma mulher sozinha, ela não tem força para lutar contra o governo todo, mas ao mesmo tempo ela vai causando pequenos atos de rebeldia ao longo da história, que vão dando satisfação para ela, uma satisfação pessoal, como se ela estivesse colocando ali uma bandeirinha, eu estive aqui, eu fiz isso, eu fui importante, e no final das contas ela é só mais uma formiga no formigueiro. Mesmo assim, a história é muito interessante. Se você gosta de histórias distópicas, essa aqui vale muito a pena ler. O terceiro livro da minha lista é A Rainha do Ignoto, de Emília Freitas. Temos um representante brasileiro na lista, sim. Este também é outro livro que tem uma ideia totalmente diferente do que eu estava esperando e é muito interessante. Eu vou começar dizendo que este livro foi escrito em 1899. E pra ser sincera, quando eu peguei, eu esperava que a história se passasse no Rio de Janeiro, porque basicamente todo livro brasileiro se passa ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Principalmente no Rio de Janeiro. Mas este aqui se passa no Nordeste e mostra a realidade de lá naquela época. No livro a gente acompanha um homem descobrindo sobre a Funesta, ou a Rainha do Ignoto. Ela é uma figura mística ou mítica, porque tem gente que acredita que ela existe e tem poderes, tem alguma coisa sobrenatural sobre ela, e tem gente que acredita que isso é só conversa, só historinha para assustar a criancinha. Independente do que as pessoas acreditam, o fato é que existe uma mulher estranha andando por aí e ajudando mulheres em situações difíceis. E é aí que nosso protagonista entra, porque ele acaba ouvindo essas ideias, ele vai ficando curioso, ele vai investigando e ele acaba descobrindo coisas sobre ela, sobre o que ela faz e também sobre o passado dela, que também é muito interessante. Eu gostei muito dessa história e do que ela representa também, porque ela não fica presa em um único lugar, ela passa por vários lugares aqui do Brasil e vai mostrando como eram aquelas regiões naquela época, lá no começo, no final do século XIX. É um livro muito bem escrito, eu adorei o jeito como a autora narra a história, é muito gostosa de ler, mas assim, uma história um pouco sombria, um pouco trágica também, mas é uma história que fala das nossas raízes. Eu achei muito gostoso isso e vale muito a pena ler, sim. E o último livro da minha lista é A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, de Louise O'Neill. Este é o livro mais bobinho da minha lista e eu vou admitir que eu nem ia colocar ele aqui, mas tem um motivo para ele estar nessa lista. Este livro é uma recontagem da história da Pequena Sereia. Aliás, eu fiz um tempo atrás um vídeo sobre livros que foram baseados em contos de fadas e eu acabei esquecendo dele, mas ele realmente é uma recontagem bem parecida com a história do Hans Christian Andersen. Neste livro a gente também tem uma pequena sereia que também é filha de um rei, que também vive num reino sob as águas com o pai e as irmãs. Mas, tirando tudo isso, o reino aqui é um pouquinho mais sombrio do que tanto na história original quanto na história da Disney e qualquer outra que eu já tenha visto. E é aí que começa a militância, porque neste reino as sereias são apenas para serem vistas. Elas devem ser muito bonitas, charmosas, graciosas, talentosas, mas elas não devem falar. Os únicos que tomam as decisões neste reino são os homens. E aí a história segue o clássico. A nossa protagonista é muito bonita, é muito talentosa e também é um pouquinho rebelde. E aí quando ela sobe a superfície, no 16º aniversário dela, porque essa é a tradição, no 16º aniversário, elas ganham o direito de ir até a superfície e ver o mundo de cima. Quando ela chega lá, ela vê um navio e fica super interessada pelo príncipe. Que na verdade aqui não é um príncipe, ele é só um garotinho rico e mimado. Neste livro ela também salva a vida desse garoto, ela também fica apaixonada por ele e ela também abre mão das barbatanas por um par de pernas. E aí ela vai atrás desse garoto que ela ama e vai descobrindo quem ele é de verdade. E vai descobrindo que para conseguir conquistar ele, ela vai tendo cada vez mais que abrir mão de quem ela é. E é por isso que este livro está nesta lista, porque ele realmente é mais bobinho, mais infantil e bastante militante, mas ele fala de temas que são importantes. Você poderia até dizer que ele é um livro de autoajuda em forma de romance. Ele fala sobre autoestima, sobre abrir mão do seu eu em favor de um próximo e o que acontece quando você faz isso, sobre dor auto-infligida. Enfim, são vários temas que já são meio batidos, mas que, por mais que a gente pense, todo mundo já sabe sobre isso, às vezes você ouvindo de uma forma diferente, acaba virando uma chave na sua cabeça e é isso que é importante. Então, realmente, de todos os livros que eu falei aqui, esse é o que eu menos gostei, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que as coisas que ele fala aqui são importantes pra gente. Eu demorei um pouco pra pensar sobre ele, porque como ele é muito militante, ele me cansou um pouco. Mas quando você desconsidera isso, você tira essas coisas de lado, você acaba pegando a mensagem. E essa mensagem é muito importante, porque realmente
Não interessa quantas vezes você já ouviu uma mesma coisa. Às vezes uma forma diferente de falar faz você de fato perceber aquilo. Então, eu acredito que é um livro que vale a pena sim, para autoconhecimento, para autoaceitação, para a gente pensar um pouco fora da caixinha. E é isso, essa foi minha lista de livros com temática feminina. Espero que você tenha gostado e se gostou, me dá um joinha, se inscreve no canal e me conta nos comentários se você conhece algum desses livros ou se ficou interessado em conhecer. Beijo, até o próximo vídeo.